Vamos falar sobre o que significa ser pai? Eu queria tratar esse assunto um pouco mais com profundidade. Postei um vídeo recentemente aí no Instagram e teve um alcance interessante. Vamos aproveitar esse alcance e dar um pouco de profundidade que esse assunto merece. É um vídeo um pouco mais longo que o anterior, claramente. Então, se você tem alguns minutos aí, fica, porque esse é o tipo de assunto que eu queria ter tido antes de ter me tornado pai. Tópico 1. Ser é diferente de gostar, tá? Quando eu digo que não gosto, eu não estou falando de insensibilidade, eu não estou falando que sou frio, sou calculista, não. Estou dizendo que eu sou honesto comigo mesmo, tá? Então, eu estou falando que o fator ser é ontológico, é identidade, é vocação, né? Foi dada por Deus. Deus espera isso de você. Ponto. Se você vai ser ou não, depende do seu entendimento e da sua profundidade. Gostar é emocional, depende de vários fatores, né, para suas emoções e você gostar ou não. Então depende de vários fatores de acontecimento externo. E o nosso sentimento ele está corrompido pelo pecado e a Bíblia não deixa dúvidas sobre isso, né? Então, se você decidiu ser pai no gosto, você vai fracassar como pai. E é o que muito acontece com muitas pessoas, porque a gente acredita que ser pai é a gente postar uma fotinha, né, da criança no aniversário, postar que está abraçado, enfim. Isso não é ser pai. Ser pai é muito mais profundo, porque supondo que você chega num dia cansativo, cansado, né, do trabalho, aquele dia que foi desgastante, a sua vontade naquele momento, né, o seu filho está lá te esperando, claramente cheio de energia, o seu filho está falando assim, vamos ali no meu quartinho, vamos ali brincar comigo, pai, e você fala, estou cansado. A partir do momento que você fala, estou cansado, você fracassou em ser pai. E aí é onde entra a missão, porque além do cansaço, além da minha vontade, além do meu gosto, eu tenho que ser pai naquele momento. E ser pai não é só você trazer comida para a mesa, ser pai é você trazer energia que seu filho precisa para ele crescer, tá? Então a gente precisa entender isso. Tópico 2, a sua vontade é falha, tá? Então a gente aprofunda no tema que a vocação, que a vontade é falha, a vocação não. Tem um texto que diz que maldito o homem que confia no homem. Muita gente entende esse texto como que eu não devo confiar nas outras pessoas, mas você não deve confiar nas outras pessoas e nem você mesmo. Ou seja, nem em seus sentidos, que eles são falhos, são pecaminosos. Então, os seus sentidos, ele não aponta a missão. O que aponta a missão é o temor do Senhor, que é o texto mais interessante que a Bíblia fala, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Por que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria? Porque o que vai dizer o que você tem que fazer não é o que você pensa ou sente, mas o que Deus diz que é certo e correto. Então, a Bíblia fala que você deve dar atenção ao seu filho. Ensina o teu filho no caminho que deve andar. Ensinar, ali no termo, é muito mais treinar, mostrar como se faz. Então é dar atenção e energia que ele precisa. O ser humano é totalmente emocional e os seus sentimentos estão corrompidos. A gente tem que entender isso. Por isso que a hierarquia, a gente precisa colocar a hierarquia correta, que a missão vem primeiro, depois vem o que eu penso e o que eu sinto, né? Então, se eu tenho a hierarquia de ser pai, eu vou entender o que é prioridade para mim. E aí entra o tópico 3. Você não vai vencer isso sozinho. A partir do momento que eu entendo, né, todos os fundamentos de ser pai com profundidade, eu vou entendendo que ser pai é muito mais complexo do que eu penso. É muito mais complexo do que dar um presente no final do ano, muito mais complexo de jogar videogame, é muito mais complexo que isso. Ser pai é você participar de toda a fundação do seu filho, né? E principalmente destinar e ensinar, dar as informações que ele precisa para tomar as decisões no futuro. E você vê que você é incapaz disso, e é esse ponto que a Bíblia quer que você chegue, né? Que você é incapaz de você ser pai em si mesmo, e você precisa de Deus. E é isso que o Evangelho ensina. É o texto que diz: onde abundou o pecado, porque eu sou pecador, então o pecado abundou em mim, nos meus sentimentos, nas minhas emoções, no meu pensar. Superabundou a graça, aí vem a graça de Deus, de Cristo, porque a gente começa a ver a nossa incapacidade. A partir do momento que eu entendo que eu tenho que ser pai, e eu sou incapaz de ser pai em mim mesmo, eu olho para Cristo e falo: Deus, eu preciso de ajuda, de fortalecimento. O apóstolo Paulo fala sobre isso, que é o entendimento da fraqueza. Quando eu penso que estou fraco, eu me torno forte, porque eu exponho minha fraqueza diante de Deus e eu olho para Cristo.
E aí, ser pai de verdade exige matar o seu eu todos os dias, e você só vai matar o seu eu em Deus. Então, todos os dias, contra o gosto da sua carne, contra o seu cansaço, contra as suas limitações, você não vence isso em si mesmo. Você não pode vencer. Então, você não vai vencer as suas emoções em si mesmo. Então, você precisa de Deus para ser pai. Então, se não tiver isso como fundação, você vai gerar filhos, mas não vai ser pai. Então, não tem como, né, a gente entender a vocação de ser pai apenas como um sentido emocional, a gente já pegar numa almofada emocional, deitar a cabeça lá. Não, ser pai vai muito além disso. Então, nós temos um destino nas mãos, né? Deus entrega uma responsabilidade de um filho nas nossas mãos, e isso muitas pessoas não fazem a reflexão correta sobre Deus está te entregando uma vida para você cuidar. Deus está te entregando uma vida para você cuidar. E se você não entender a profundidade disso, você vai levando com a barriga e você não ora sobre isso, né? Então, eu quero te confrontar aqui. Qual foi a última vez que você orou para Deus te ensinar a ser pai? Da mesma forma que você está sendo confrontado, talvez com essa mensagem, eu fui confrontado. Todos os dias eu oro porque é difícil ser pai. Ser pai de verdade, com profundidade, é difícil. Dá a atenção que ele merece, dá a energia que ele merece. Não o que você acha que deve dar, mas o que ele tem que dar, o que a Bíblia diz que você tem que dar, o que Deus diz que é ser pai. Então, não vamos romantizar isso, porque a Bíblia ela é um pouco muito mais profundo do que a gente entende, tá? Se a gente for romantizar tudo, por exemplo, Jesus, quando ele fala o termo, eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Você se assusta com isso, porque claramente Deus está trazendo um entendimento, Jesus veio trazer um entendimento que o ser humano não quer receber. O ser humano não quer receber, o ser humano não quer se responsabilizar, o homem não quer estar em responsabilidade, isso vale para tudo. Então, o ponto aqui crucial é que o Evangelho entende que as reflexões profundas entendem a nossa incapacidade de ser, para buscar a capacidade em Deus para se tornar. E a partir do momento que Deus entregou uma missão em nossas mãos, nós temos o dever de buscar a capacitação em Deus todos os dias.